Qual a melhor tradução para Zacarias capítulo 12, versículo 10? Olá, meu nome é Thiago Santana e estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia Sagrada e assuntos relacionados a ela. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a tradução deste texto, que é um texto muito interessante e muito importante para a fé daqueles que creem no Deus de Israel, que creem em Deus. Muitos se têm usado há algum tempo este texto para falar de uma esperança messiânica na Bíblia hebraica, de Jesus Cristo e tudo mais. Se pensa que o texto está falando de Cristo, então teria uma aplicação, se aplicaria também a Cristo. Porque o texto diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão como quem chora por e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Então veja, aqui fala, né, e olharão para aquele a quem traspassaram. Então pensa-se, muitas pessoas ao lerem a atualizada aqui, a tradução atualizada, não, aqui está falando de Cristo, né, se aplica a Cristo, a morte de Cristo e tudo mais, foi traspassado e etc. Eu tenho aqui na minha mão também outra tradução, que é a tradução da Sefer. Eu vou usar algumas traduções, eu ainda vou usar a tradução judaica do Rabino David Sten e também a NVI. Aqui eu tenho a Bíblia hebraica da Sefer, tá bom? A Bíblia hebraica da Sefer é uma boa tradução, eu gosto dela, só que precisamos tomar cuidado com a Bíblia. Às vezes as pessoas compram uma Bíblia, vão lá na livraria e olham, pô, Bíblia hebraica, e aí pensam, não, essa Bíblia aqui da Sefer e tal, o judaísmo, é uma tradução fiel ao texto hebraico. E aí nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a Bíblia hebraica da Sefer ela é traduzida de acordo com o hebraico, com o Talmud e com as fontes judaicas. Ou seja, a tradução que é feita do hebraico ela é influenciada pelas leituras do Talmud, pelas leituras da tradição judaica. Então, nem sempre que você estiver lendo um texto, por exemplo, nesta tradução aqui, você estará lendo o texto hebraico unicamente. Você estará lendo a interpretação do texto hebraico feita no Talmud e na tradição judaica. E um exemplo vai ser o que eu vou ler aqui agora. E eu poderia, por exemplo, dar outro exemplo simples para você. Nós temos três principais interpretações para Gênesis capítulo 6 a respeito do Filho dos Homens. Então, por exemplo, a tradição judaica, em sua grande parte, crê que ali eram reis grandes, senhores da terra. Já a outra parte crê que eram os descendentes de Sete, né? E grande boa parte da cristandade pensa assim. Já tem aqueles que pensam que ali os filhos de Deus eram anjos que tiveram relações com mulheres. Se você pega aqui a Bíblia hebraica em Gênesis da Sefer, olha só, isso aqui é só um exemplo que eu vou dar para você, tá certo? Gênesis 6, verso 2, assim: viram os filhos dos senhores que as filhas dos homens eram famosas. Ou seja, eles traduzem filho dos senhores. Por quê? Porque a tradução ela já está aqui, está sendo o quê? Influenciada pela leitura da judaica, de que ali eram filhos, eram grandes senhores da terra, ok? Eram reis. Então, vamos continuar aqui, e eu queria ler Zacarias 12, verso 10, e diz assim: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém o espírito da graça e das súplicas, e olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados. Então, interessante, porque aqui se traduz e diz o quê? Olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados. Então veja, olha a diferença de uma tradução para outra. A tradução Almeida atualizada diz assim: olharão para aquele a quem foram transpassados. A tradução da Sefer diz assim: olharão para mim por causa daqueles a quem foram transpassados. Interessante. Mas e o texto hebraico? Como que o texto hebraico ficaria? Então eu tenho aqui a Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, para aqueles que ainda não conhecem, tá certo? E a Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, eu quero abrir aqui no texto de Zacarias, ok? No texto de Zacarias,
capítulo 12, verso de número 10. E a Bíblia hebraica aqui vai dizer o seguinte: Veishafaret al Bet David Veial Yoshef. Então ele ficaria mais ou menos assim, essa tradução já de início, né? Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes, né? Yoshef. E aí ele continua, Yerushalayim Ruar Han. Então ficaria, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém espírito de graça, ok? Uma tradução bem literal do hebraico. Em seguida ele vai dizer assim: Veitahanu ni'im veihibitu elai etzi asher dakaru. Então ficaria e com súplicas, ou seja, derramarei um espírito e com súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e aparece Dakar então aqui, então ficaria Veihibitu Elai Etz Asher Dakar, Asher aqui a quem, Elai a mim, ou seja, a tradução literal do hebraico é olharão para mim a quem traspassaram. Então você teria derramarei, eu estou fazendo uma tradução literal, ele diz assim, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, né, espírito de graça, e aí ele vai dizer, e com súplicas, né, e aí ele vai dizer, e olharão para mim a quem traspassaram. E é interessante que esse Dakaru aqui, que vem de Dakar, que é a palavra transpassar, ela aparece em uma outra passagem bem interessante que está em Isaías capítulo 15, versículo 13. E eu queria que você lesse, eu vou ler na NVI, essa passagem comigo, porque ela é bem interessante. Ok? Isaías 15, 13, ok? Não, é 13, 15. Diz assim, 13, 15. Todo o que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão ao fio da espada. Então aqui, traspassar está sendo usado como uma pessoa que seria morta, ou seja, Dakar, traspassado, de morrer, ou seja, a pessoa seria morta. E curiosamente, este que está falando em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, seria morto. Ou seja, ele está dizendo assim, vocês vão olhar para mim, a quem traspassaram. Ou seja, ele não está se referindo, porque nem a tradução da Sefer é boa, porque ela é influenciada pela leitura judaica, e nem a Almeida, que foi influenciada já talvez por uma leitura mais cristã, porque uma diz, olharão para mim por causa daqueles que foram transpassados, e outra diz assim, olharão para aquele a quem foi traspassado, quando na verdade no hebraico você tem, né, você vai ter aqui então Veishaferent al Bet David Veial Yoshev Yerushalayim Ruar Han Veitahanu Ni'im Veihibitu Elai Etz Asher David. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Yerushalayim, de Jerusalém, espírito de graça, né? E suplicarão, e súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, ou seja, a quem mataram. É um texto bem interessante para você estudar. Tiago, existe alguma tradução para o português que faça essa tradução? Existe, e por isso eu estou aqui com a NVI. E aí eu quero ler com você aqui a NVI, pegar aqui Zacarias, ok? Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10. Isto diz assim, na NVI diz assim,
E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas, e olharão para mim aquele a quem transpassaram. Veja, a tradução da NVI é praticamente a leitura que eu faço do hebraico, só que eu faço uma leitura bem literal do hebraico, e a NVI segue praticamente a mesma linha, é praticamente a mesma tradução, é a mesma coisa, ou seja, olharão para mim aquele a quem transpassaram. Eu também tenho aqui a tradução judaica, a Bíblia completa, a tradução judaica do David Sten, e o David Sten vai traduzir da mesma forma o texto. Ele vai dizer assim: e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes em Jerusalém um espírito de graça e oração, e eles olharão para mim a quem transpassaram. Então, veja, ele também traduz: olharão para mim a quem transpassaram. Então, estas duas traduções aqui estão próximas do original, a NVI bem mais fiel ao original, na tradução praticamente literal do original hebraico, tá certo? Então, a melhor tradução para Zacarias, capítulo 12, versículo 10 é: olharão para mim a quem transpassaram, ou seja, derramarei derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. E ali a palavra Dakar, que no caso em Zacarias se encontra Dakaru, que vem de Dakar. Em Isaías, quando ela é usada lá no capítulo 13, versículo 15, é usada para pessoas que seriam mortas, ou seja, basicamente aquele que está falando no texto de Zacarias seria morto. É isso aí, até o nosso próximo vídeo. Você que não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, não deixe de se inscrever.